Hamilton, porque ao você pesquisar sobre a sua orquídea e verificar que ela é originária de outro país, principalmente, você vai em busca de conhecimentos sobre aquela orquídea que você vai cultivar, e através dessa sua pesquisa, você vai descobrir muitas coisas, principalmente coisas culturais do país de origem da sua orquídea, e aumentando o seu nível de conhecimento. Ao conversar com outras pessoas, você vai passar o seu conhecimento para outras pessoas, e você vai apresentar uma coleção variada, falando de vários lugares do mundo. Então, isso vai ser um motivo de orgulho para você, principalmente ao saber que você é capaz de aprender a cultivar orquídeas de diferentes localidades, de diferentes nacionalidades, principalmente. E sem contar que, pelo fato de ter uma coleção variada de vários lugares do mundo, elas devem vir de climas diferentes, então vão ter cores diferentes, texturas diferentes, tamanhos diferentes, né? Com certeza, Hamilton, com certeza. Principalmente orquídeas que vieram de climas, assim, não tão parecidos quanto o nosso. Mas se elas chegaram até o nosso poder, é porque a origem dela não é assim tão diversificada. Por exemplo, muitos países são de localidades de clima tropical, parecido com o nosso clima, mas existem as diversificações, né, entre o clima mais frio, o clima mais quente, e aí essa orquídea chegou até a gente vai começar a pesquisar o que fazer com aquela orquídea. Então, isso precisa de um pouco de pesquisa, e a partir daí você vai entendendo cada espécie que você tem ali, e vai dando tudo o que ela precisa, conforme as suas necessidades, lá no seu habitat. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Pronta para mais um episódio? Estou prontíssimo, Hamilton. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo você também aqui no podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada rumo a você ter a sua primeira orquídea linda, isto é, aquela orquídea dos seus sonhos, cultivada por você mesmo. E eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o tema do nosso episódio de hoje é ter uma coleção diversificada de orquídeas de todo o mundo. Nossa, eu fico pensando como deve ser essa coleção, mas por que seria uma oportunidade eu ter orquídeas de vários lugares do mundo? A primeira oportunidade é em se tratando de conhecimentos, Hamilton, porque ao você pesquisar sobre a sua orquídea e verificar que ela é originária de outro país, principalmente, você vai em busca de conhecimentos sobre aquela orquídea que você vai cultivar, e através dessa sua pesquisa, você vai descobrir muitas coisas, principalmente coisas culturais do país de origem da sua orquídea, e aumentando o seu nível de conhecimento. Ao conversar com outras pessoas, você vai passar o seu conhecimento para outras pessoas, e você vai apresentar uma coleção variada, falando de vários lugares do mundo. Então, isso vai ser um motivo de orgulho para você, principalmente ao saber que você é capaz de aprender a cultivar orquídeas de diferentes localidades, de diferentes nacionalidades, principalmente. E sem contar que, pelo fato de ter uma coleção variada de vários lugares do mundo, elas devem vir de climas diferentes, então vão ter cores diferentes, texturas diferentes, tamanhos diferentes, né? Com certeza, Hamilton, com certeza. Principalmente orquídeas que vieram de climas, assim, não tão parecidos quanto o nosso. Mas se elas chegaram até o nosso poder, é porque a origem dela não é assim tão diversificada. Por exemplo, muitos países são de localidades de clima tropical,
parecido com o nosso clima, mas existem as diversificações, né, entre o clima mais frio, o clima mais quente, e aí essa orquídea chegou até a gente vai começar a pesquisar o que fazer com aquela orquídea. Então, isso precisa de um pouco de pesquisa, e a partir daí você vai entendendo cada espécie que você tem ali, e vai dando tudo o que ela precisa, conforme as suas necessidades, lá no seu habitat. Muito bom. E me diz uma coisa, por que as pessoas... Você já teve caso de alguém que comprou orquídea, não sabia nem de onde era, ou ganhou uma orquídea que nem sabia de onde era, e aí quando você foi examinar, você viu que era uma orquídea de origem em outro país? Já teve muito disso? Ah, sim, Hamilton, isso é muito comum de acontecer quando as pessoas estão começando a formar a sua coleção, comprando os seus primeiros exemplares, seja de que forma for também, ou ganhando, ou trocando, não importa. Mas é comum você ver uma orquídea e não saber qual que é a origem dela, porque normalmente nas lojas onde revendem as orquídeas, às vezes até mesmo em exposições, não está escrito lá na plaquetinha, essa orquídea veio da Alemanha, essa orquídea veio da França. Às vezes a gente traz uma orquídea para casa sem saber a origem daquela orquídea, e depois, conforme o desejo da pessoa, se ela tem aquele desejo de pesquisar mais, de saber a origem, onde que aquela orquídea nasceu, aí ela começa a investigar a vida da orquídea para saber a sua origem. E isso vai ajudar muito o orquidófilo, porque sabendo a origem da orquídea ou das orquídeas que ele tem ali no seu espaço, vai facilitar em muito o jeito dele cultivar, ele vai saber o que aquela orquídea precisa realmente para sobreviver. E quando a gente procura essas informações sobre a origem das orquídeas, junto, eu imagino, devem vir outras informações. Gosta de muita água, gosta de pouca água, gosta de muita luz, gosta de pouca luz. É isso mesmo? É isso mesmo, Hamilton, porque geralmente quando a gente pega a ficha de uma orquídea, vem a ficha completa dela, né? O que ela gosta de beber, o lugar que ela gosta de ficar, se é um clima muito seco ou muito úmido, se é um lugar quente ou frio. Então, a gente tem todos os detalhes específicos para a orquídea. A quantidade de luz que ela precisa, que é muito importante também. Quando que a gente vai dar o alimento para essa orquídea também, que é fundamental. Então, esses detalhes é importante a gente saber quando a gente adquire uma planta. Fazer essa pesquisa assim mais básica, mais assim relâmpago, vai te ajudar logo no início. Quando a gente fala de ter uma grande coleção de orquídea, eu penso que eu vou gastar muito dinheiro, vou investir muito logo de cara. Isso é fato ou é mito? É mito, porque para a gente começar a formar uma coleção, não necessariamente precisa ter uma grande estrutura, não precisamos ter, por exemplo, uma estufa construída com todos aqueles equipamentos dentro que as orquídeas precisam para vegetar bem. Não, a gente, num pequeno espaço, até mesmo dentro de um apartamento, até mesmo numa varanda, numa janela, a gente consegue já cultivar várias orquídeas. Então, a gente vai ter um custo mínimo, quase que zero mesmo, para a gente dar aquele start na nossa coleção. Inclusive, eu acredito que nem seja recomendável você já comprar várias espécies, assim, várias orquídeas, porque você nem aprendeu direito e a chance de dar ruim é muito grande, né? Sim, Hamilton, e tudo vai da pessoa também, das suas condições, né, e dos seus objetivos também. Se ela quer ter ali a sua coleção para o seu hobby, para o seu lazer, ou se ela já quer começar um empreendimento, tudo vai também da situação, do contexto ali da pessoa. Mas normalmente aqui nós estamos falando de colecionadores que cultivam suas orquídeas para ter o seu momento de terapia, para ter o seu lazer, o seu hobby, aqueles momentos que você quer relaxamento, cuidando das suas plantinhas ali, fazendo um ser vivo sobreviver através dos seus cuidados. E se eu quiser começar isso,
eu imagino que que eu tenha uma jornada, porque cada vez que a gente fala de uma orquídea, você já aponta vários cuidados que a gente precisa tomar, tem os pilares básicos. Então, para facilitar a vida, eu queria que você indicasse, primeiro, coisas que eu tenho que evitar. Sei lá, 5 passos que eu tenho que evitar. Fala, ó, não vai por aqui, não vai por aqui, não vai por aqui, não vai por aqui. Depois, para não me deixar na mão, você me fala 5 passos certos para eu tomar. Tá bom, então, Hamilton, vamos lá. Então, o primeiro passo errado que você não deve dar para começar aquela sua coleção de orquídeas com orquídeas originárias de vários países é deixar de fazer uma breve pesquisa sobre aquelas plantas que você quer adquirir para dar um início ali na sua coleção. Vamos supor, você quer plantas de 5 países, você traz as suas plantas, mas você não faz pesquisa nenhuma sobre aquelas plantinhas que você trouxe. O que elas precisam, se elas são espécies, se elas são híbridas, de onde elas vieram, se elas são de clima frio, que geia, se elas são de clima muito quente, muito seco. Então, essa pesquisa básica é muito importante fazer logo no começo. E segundo, fazer aquela compra impulsiva. Eu não aconselho, Hamilton. Então, esse é um jeito errado de querer começar. Chegar lá, você não tem ainda nenhuma orquídea, ou você tem poucas orquídeas e você quer comprar mais algumas orquídeas. Aí você chega ou numa loja, ou numa exposição, ou num viveiro que trabalha com essas orquídeas, e você quer comprar várias espécies, você chega lá, bate o olho numa, bate o olho noutra, e você se apaixona pelo colorido vibrante das flores, ou pela forma exótica de cada flor, e você vai pegando, vou levar essa, vou levar aquela, e nem pensa na origem daquela planta, não pensa em nada, você pega e leva. Então, esse também é um jeito errado de você começar. E depois, o terceiro é ignorar as necessidades de cuidados de várias espécies. Você chegou lá, você comprou por impulso, você pegou 5 espécies diferentes, mas você não pesquisou como que é a origem dessa orquídea lá na mata nativa, como que ela vivia lá. Ela vivia num ambiente que tinha uma mata fechada, ou seja, ela precisa vegetar num lugar mais escurinho, ou ela precisa de vegetar num lugar com ampla iluminação. Então, você não pensou nisso, você já cometeu um erro, né? Essas orquídeas suas têm climas diferenciados, então você tem que pensar que você vai ter que dar cuidados diferenciados para elas também. Então, começar assim, por impulso, e ignorar a origem da orquídea já é outro erro. E depois também não observar sinais de problema. Você chegou lá todo feliz lá na loja ou na exposição principalmente e viu aquelas orquídeas maravilhosas e não observou aquela que você escolheu para comprar ou para levar para sua casa. Você não observou detalhes pequenos, assim, por exemplo, você não olhou embaixo da folha, você não olhou, assim, o pezinho da planta, você não olhou os bulbos, se tinha, assim, umas coisinhas branquinhas ali grudadinhas, uns bichinhos que ficavam andando, assim, rapidinho, aí você pegou aquela planta e levou, você se apaixonou pela flor, você olhou só a flor, é bonita a flor, você gostou da cor, você sentiu o aroma do perfume dela, você se encantou e levou, mas você não observou os detalhes. Então, isso é um erro também que a gente tem que observar. E você não tem aquela paciência, a falta de paciência também é outro erro, porque existem orquídeas, existem variedades de espécies que algumas se desenvolvem mais rapidamente, dão flores mais rapidamente, e outras têm uma lentidão mais acentuada, ela se desenvolve com mais vagareza, depois elas demoram mais para soltar os seus botõezinhos, vão crescendo lentamente, até desabrochar naquelas flores maravilhosas. Tem botões que crescem rapidinho, de um dia para o outro, o botão já estica e já está pronto para abrir a flor. Agora, existem outras que demoram, às vezes, até semanas
para a flor se abrir. Então, essa falta de paciência, às vezes você comprou a orquídea e fica pensando assim, nossa, essa flor aqui está encruada, o botão não abre, eu olho todo dia, ele não abre, essa planta está com problema. Não é o problema da planta, às vezes o problema é a falta de paciência sua em esperar, tem que esperar e entender toda a fisiologia daquela plantinha. E outro erro também é você não se adaptar às exigências da orquídea, às preferências naturais daquela orquídea. Você traz aquela orquídea para o seu espaço, seja que espaço for ali, ou dentro de casa, ou dentro do apartamento, ou no quintal, ou lá no orquidário. Você não dá o que a orquídea precisa, como se ela estivesse vegetando lá na natureza. Você coloca ela no sol pleno, por exemplo, e essa orquídea é de um local assim, com matas mais fechadas. Esse exemplo dá para você entender melhor. Se uma orquídea vive na natureza, numa mata mais fechada, automaticamente, se você colocar ela para vegetar lá no seu quintal, no sol pleno, ela não vai resistir. Ela vai queimar as suas folhas e vai chegar ao ponto até de perder a vida. Então, você tem que entender e dar o que a orquídea precisa, e não aquilo que você quer dar para a orquídea, porque assim ela vai vegetar normalmente e vai te dar as flores que você deseja lá no próximo ano. E agora, Milton, existe o jeito certo também de você começar uma coleção de orquídeas, assim, com orquídeas variadas, que vieram de vários países. Você vai se sentir orgulhoso se você começar desse jeito e depois ver aquele resultado belíssimo de plantas diferenciadas ali na sua coleção, originárias de vários lugares. Então, o primeiro passo para você começar do jeito certo a sua coleção é fazer uma pesquisa sobre aquelas orquídeas que você escolheu para levar para o seu orquidário. Essa pesquisa, eu preciso fazer obrigatoriamente antes, ou eu posso depois, assim que eu cheguei em casa, porque às vezes eu vou numa exposição, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Mas aí eu encontrei espécies que eu gosto, eu trouxe, e eu fui atraído pelas flores que elas têm. Aí eu trago para casa, aí eu posso fazer a pesquisa, eu só não posso demorar muito, né? Hamilton, você pode fazer as duas coisas, mas se você fizer do jeito certo, você vai ter mais sucesso e mais garantia de um resultado positivo. Por exemplo, você pode trazer 5 espécies de orquídeas diferentes, originárias de 5 países diferentes, e trazer para o seu cultivo. Aí você vai ter algum tempo, alguns dias para você fazer a pesquisa, para você adaptar ali o seu espaço, o seu microclima, para atender às necessidades daquelas orquídeas. Mas, de repente, o seu espaço, principalmente se você for cultivar em apartamento ou dentro de casa, às vezes ele não traz todos os requisitos que aquelas orquídeas precisam, porque algumas orquídeas, principalmente se forem micro-orquídeas, elas são de mais difícil adaptação em determinados espaços. Então, se você fizer uma pesquisa prévia, aí você vai chegar num ponto assim, bom, o meu espaço não é muito adequado para aquela variedade, então eu vou escolher uma variedade que vai se adaptar mais facilmente no meu espaço. Aí você escolhe uma outra que você goste também, e que se adapte ali, porque assim você vai ter mais sucesso e vai dar mais garantia de sobrevida para a sua orquídea. Não adianta também você trazer uma orquídea que você já previu, já sabe que vai ser mais difícil ela se adaptar, porque ela vai correr riscos de não se desenvolver normalmente e até vir a perder a sua vida, né? E respondi a sua pergunta, viu? Respondeu. E um outro jeito certo de você começar a coleção é conhecendo as condições de cultivo, as suas condições de cultivo, que é o que eu já falei agora, né? Você vai conhecer como que é o espaço que você vai preparar para receber aquelas orquídeas que você vai trazer, e se esse espaço for adequado quanto à iluminação, quanto à circulação de ar, precisa ter ventilação, precisa ter um pouco de umidade no ambiente. Se você conseguir fornecer umidade para o ambiente, você pode trazer as suas orquídeas
tranquilamente. E outras coisas também, como a temperatura, você precisa dar a temperatura certa para a sua orquídea. Ela gosta de mais frio? Ela gosta de mais calor? Você tem condições de dar isso para a sua orquídea? Algumas espécies precisam de variedade de temperatura entre o dia e a noite, aquela queda brusca, sabe? Quando tá aquele calor assim que você não aguenta durante o dia e durante a noite você tem que usar um cobertor para dormir. Então, existem orquídeas que precisam desse clima quente de dia e frio à noite para estimular a floração dela. Se você conseguir dar isso para a orquídea, ela vai se desenvolver normalmente plenamente. E depois, sobre as variedades de espécies, de diferentes gêneros, é importante você ter um conhecimento sobre os gêneros que você está trazendo, porque assim você consegue também pesquisar mais a fundo o que aquelas orquídeas vão precisar que você dê para elas. Orquídeas de gêneros diferentes, às vezes, precisam de cuidados diferentes. Se você trouxe 5 gêneros diferentes, você vai pensar o que você vai dar para uma, para outra e para outra, até você chegar num equilíbrio para todas, e você conseguir manter todas ali no seu orquidário. E também adquirir orquídeas saudáveis. Esse passo é muito importante. Quando você bater um olho numa orquídea, primeiramente, eu sei, isso já é instintivo, a gente bate o olho nas flores, né? A gente se apaixona, às vezes, pelas flores. Mas se você já chegar com um olhar mais treinado, um olhar assim um pouco mais técnico, você vai ver as flores e, simultaneamente, rapidinho, você já bate o olho no restante. Você vai observar como que estão as folhas dessa orquídea, como que está os pseudobulbos dessa orquídea. Então, você já tira ali, já faz um raio-x da sua planta. Se você concluir ali que a sua planta está saudável de uma forma geral, tudo bem, pode levar essa orquídea para casa sem medo. E outra coisa é escolher fornecedores renomados, né, confiáveis, porque comprando de fornecedores assim de confiança, você tem certeza que você vai levar plantas fortes, bem nutridas e saudáveis para casa, e principalmente sem pragas e sem doenças que podem ficar camufladas ali no momento e você não vê. Então, você não precisa levar um microscópio lá, onde você vai adquirir a sua orquídea para fazer um exame ali, tirar um raio-x da sua planta. Você confia, sabendo que aquele fornecedor é de confiança, e você pode levar sem medo a sua orquídea para casa, que você está levando uma planta forte e saudável. E também, uma outra coisa que a gente não deve que a gente pode fazer é aprender com outros cultivadores. Então, a gente não pode ser orgulhoso, não pode ficar pensando que a gente sabe tudo. A gente não sabe tudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Você levou a sua orquídea para casa e você ainda não sabe o local que ela gosta de ficar, o que ela precisa beber, o que ela precisa comer. Não hesite em perguntar para outras pessoas que têm mais conhecimento, que já têm mais prática de cultivo, que já cultiva outras orquídeas. Não hesite, pergunte, tire as dúvidas. É melhor você tirar as dúvidas e cuidar da sua orquídea do jeito certo do que ficar ali teimando e repetindo o mesmo erro, porque assim você está perdendo tempo, você está estressando a sua planta, automaticamente a planta estressada não vai te dar as flores que você quer na próxima estação. Então, fazendo do jeito certo, você vai ganhar e a planta vai ganhar também. E, por último, criar um ambiente de cultivo adequado. Você vai observar o seu espaço, você vai dar a iluminação que essas suas orquídeas que você escolheu para cultivar vão vegetar naturalmente, você vai pensar na temperatura que elas precisam, você vai estabelecer ali todo um microclima que a sua orquídea, que as suas orquídeas vão vegetar naturalmente. Não vai faltar luz, não vai faltar umidade ambiente, não vai faltar umidade dentro do vaso, ali no substrato, para as raízes absorverem de imediato. A umidade do ambiente, tanto as folhas quanto aquelas raízes aéreas, vão absorvendo. E dentro do vaso, aquelas raízes que estão plantadas, que estão assim grudadinhas ali dentro, elas vão absorvendo também. Então,
As orquídeas, elas bebem água desses dois jeitos, tanto pelas folhas, pelas raízes aéreas, quanto pelas raízes internas dentro dos vasos. E também a alimentação para a sua orquídea. Você tem toda a estrutura, você consegue prover a sua orquídea de alimento periodicamente. Então, todos esses passos você tem que pensar, você vai dar. É como se você tivesse adquirido um bichinho de estimação. Você tem que dar um local para esse bichinho viver, para ele dormir, para ele beber água, para ele se alimentar, para ele ter uma saúde. Você cuida da saúde do seu bichinho, você vai cuidar da saúde da sua orquídea também, como um todo. Você vai pensando em todos esses aspectos. Você consegue dar tudo isso para a sua orquídea? Se você concluir que você consegue dar todos esses cuidados para a sua orquídea, tranquilo, você pode trazer as suas orquídeas e dar andamento na sua coleção, que elas vão se desenvolver plenamente e vão te dar depois, no final, o seu troféu, que é a suas flores cuidadas por você mesmo. Enquanto você falava nos passos que deve seguir, que não deve seguir, para ter o sucesso aí na criação de uma coleção ampla, exótica, de orquídeas, eu fiquei pensando nessa questão da pesquisa. E aí me veio uma ideia, eu quero validar essa ideia com você, que é a seguinte: se você vai numa exposição, você está pensando em comprar orquídeas e tem perto da sua casa, tem aquelas lojas grandes que tem várias plantas e acessórios, etc., você pode inicialmente ter uma ideia, ou então, se você não tiver ideia nenhuma, você vai na loja, anota. Se você vai comprar 5, eu sugiro você anotar 10. Fotografa, anota, tenta pegar o nome, faz levantamento, um primeiro levantamento completo. Vem para casa, faz a pesquisa. Ah, essa daqui não dá, essa gosta de um clima gelado, eu moro num lugar super quente, não vai dar certo. E aí você descarta algumas, vê o que dá, fala, não, essas 5 aqui dá legal. E aí você vai no outro dia e aí você fecha a compra. Faz sentido isso? Faz sentido, Hamilton, tranquilo, porque assim você vai fazer uma compra analisada, pensada estrategicamente, você vai começar do jeito certo, e não vai ser aquela compra impulsiva, você chegou lá, bateu o olho, comprou a primeira que você achou linda, que você gostou do perfume, ou do tamanho da planta, vai caber lá no meu espaço, né? Porque são muitos detalhes que passam na mente da pessoa quando ela vê as orquídeas ou na loja ou na exposição. Mas se você fizer toda essa pesquisa prévia, você vai estar ganhando com certeza, e a sua planta vai estar ganhando também. E com esses passos, de repente, a pessoa até fica animada e começa a cultivar já com objetivos de comercializar suas espécies, né? Você conhece alguém que começou assim pequenininho e depois um orquidário grande e comercializando as espécies? Olha, Milton, para falar de comerciantes assim grandes mesmo, a maioria deles começaram pequenos e com variedades de orquídeas. Isso quando não é uma orquidária assim especializada em uma determinada espécie mesmo, porque eu já visitei aí em São Paulo orquidários especializados em uma única espécie. Aquele orquidário imenso, só de uma única espécie, mas a maioria dos que eu conheço são diversificados, né? Eles trabalham com espécies variadas e de várias nacionalidades também. Às vezes a gente adquire uma orquídea, traz para casa, e depois que você vai ver que ela é de origem estrangeira, aí você fica toda feliz, né? Por exemplo, eu tenho uma orquídea do Japão, ou eu tenho uma orquídea da Alemanha, ou da Argentina, e assim sucessivamente. Mas a maioria deles começam pequenos mesmo, com poucas plantas, e depois vai desenvolvendo o seu empreendimento e vai definindo se ele quer trabalhar com poucas espécies ou com uma única espécie, ou se ele quer uma coleção variadas assim. E pode acontecer, você falou também que uma coisa que a pessoa precisa ter é ter humildade de não achar que ela sabe tudo e consultar outras pessoas.
essas outras pessoas, você conhece muitos orquidófilos, o procedimento normal, o jeito normal dele é de esconder informação ou de compartilhar informação? Hamilton, até em outra aula a gente já falou um pouquinho sobre isso também. Existem pessoas e existem pessoas. Existem pessoas que são doadas mesmo, que fazem de tudo para ajudar a outra pessoa e não escondem informações, elas revelam, elas ajudam, elas vão direto ao ponto, o que a pessoa está precisando. Mas a gente sabe que existem pessoas que não gostam muito de compartilhar o que sabe e seguram ali as 7 chaves, os seus segredos de cultivo e não tem discussão, não. São assim e ponto. Mas, geralmente, é bom você procurar pessoas que ou você tem referências através de outras pessoas, porque assim você já vai com a certeza de que não vai levar um não na cara, ou um virada de costas assim, ou um gesto de indiferença, né, e tudo mais, porque eu já conheci em algumas exposições pessoas que eram assim abertas mesmo, que você podia chegar, fazer perguntas, tirar dúvidas, perguntar, a gente perguntava o que queria e a pessoa prontamente ali, toda à disposição, respondendo, tirando as dúvidas, ensinando a gente, porque a gente estava no começo, assim, o que fazer, o que não fazer com a sua orquídea. Mas também já cheguei a me deparar com pessoas que simplesmente ignoravam, viravam as costas e continuava lá o seu trabalho. Então, você tem que ver para quem você vai perguntar, porque assim você não volta frustrado para casa, e você volta com as suas informações que você precisa para cuidar da sua plantinha ali, com assertividade mesmo. E adicionalmente tem aí o canal, que está cheio de informação e sempre aberto para ouvir os comentários e para ouvir as dúvidas também, para poder esclarecer, né, Rose? Com certeza, Milton. E aqui no nosso canal, toda terça e toda quinta, a gente traz conteúdos novos, que com esses conteúdos a gente vai ajudando o cultivador de orquídeas a pensar onde ele está acertando, onde ele está errando, no que ele pode ajustar, no que ele pode melhorar ali no seu cultivo para ter sucesso com as suas orquídeas e ter as suas orquídeas ali, mesmo que elas sejam de todo o mundo, né, cultivadas do jeito certo, que é o que a gente espera mesmo, né, aprender a cultivar as orquídeas do jeito certo. Então, Hamilton, todas terças e todas quintas temos conteúdos novos aqui no canal. É isso. Rose, muito obrigado pela nossa conversa de hoje, por esses esclarecimentos, e a gente se encontra então no próximo episódio. Muito obrigada, Milton, e a gente se encontra no próximo episódio com certeza. Boa noite, beijos, obrigada. Boa noite, um beijo.